Passei uma dificuldade com a escola, tá? Isso foi uma das coisas que eu levei muito em pauta. Esse foi a minha primeira dificuldade que eu passei na minha primeira fase. Simplesmente tinham me direcionado muito errado. Tem partes difíceis no autismo? Tem, mas tem outros que eu fui descobrindo. Então, essas coisas que eu vejo que o autista vai passando e que ele precisa. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu e a Megan vamos falar um pouquinho como é a rotina e como é ter uma criança atípica aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai começar um pouquinho com a rotina do café da manhã da Megan. A Megan, ela não gosta de pão. Ela come raramente, como ela fala, só do pão brasileiro, e quando tá novinha ela ainda cheira. Essas bolachinhas água e sal, bem dizer, ela não come quase nada. E aí, o que a gente conseguiu descobrir para ela? A panqueca. Sabe a panqueca que a gente come com frango e carne moída? A Megan gosta que a gente faça ela purinha. Então, ela toma o leite dela e depois ela come 3 panquequinhas. Na época da escola, também, ela faz, bem dizer, a mesma coisa. A escola aqui, eles pegam a Megan aqui 8h10 e ela volta para casa às 3 horas da tarde. Ela toma o leite dela, come as 3 panquequinhas, às vezes ela sai comendo. Lá pelas 10h30, 11 horas, eles dão, como é que chama, Megan? Lunch. É, o snack, o lanche é o almoço, né? É o snack. Que é alguma coisinha que eu mando também. Como ela é seletiva, muitas vezes ela não aceita as coisas da escola. Na questão do lanche, que seria o almoço, o que tem no lanche da escola? Tem chicken nuggets. Que mais? Tem muffin com blueberry. Que mais? E eles chamam isso muffin, mas não é muffin. É chamado bagels em inglês. Uhum. Que parece um donuts. E tem hot dog também, né? Hot dog e tem Pizza. Uma é de pimenta e uma não é de pimenta. Então, tipo assim, a parte do lanche da escola, que a escola dá, a Megan às vezes aceita os nuggets, mas normalmente é a gente que manda. O que eu encontro de dificuldade aqui? Não é toda a comida, a Megan tem uma seletividade gigante. Eu tenho que tentar achar alguma coisa que, quando ela for comer lá por meio-dia, 1 hora, ainda esteja com a textura ideal para que ela coma. Eu já tentei aqui nos Estados Unidos comprar uma bolsinha térmica que tu coloca na tomada e ela mantém a comida quente. Passei uma dificuldade com a escola, tá? Isso foi uma das coisas que eu levei muito em pauta nas reuniões que a gente teve com a escola. Por quê? Porque eu pedia para eles colocarem na tomada para essa comida se manter quente. Eles me disseram que não, que se eles fizessem isso para uma criança, eles teriam que fazer para todas. Porém, conversando com o médico e com pessoas que nos ajudam na questão de crianças atípicas, eles comentam, mas que a Megan, sim, ela é a exceção. Então, eles têm que fazer isso, eles têm que tentar auxiliar ao máximo para que ela tenha um dia, uma rotina normal, né? Como as demais crianças. Então, assim, eu passo essa dificuldade com a escola, eles dão lanche, mas mesmo assim eu tenho que mandar de casa. Muitas vezes, isso não é nenhuma, nem duas, nem 3. A Megan simplesmente chega 3 horas da tarde aqui em casa sem ter comido nada, só com aquele café da manhã. Isso são coisas que a gente tem reuniões com a escola só com o grupo responsável por as crianças especiais, vamos dizer assim. Então, que eu vejo, os Estados Unidos, ele dá sim todo esse suporte, as escolas recebem para terem terapeutas dentro da escola, eles têm fono, eles têm para acompanhar o desenvolvimento delas. E simplesmente ela é feita, o médico já manda mais ou menos direcionando as necessidades que a criança vai precisar dentro da escola, fora o normal, o cotidiano, o que ela vai precisar extra. E eles têm um grupo ali na escola de terapeuta, eles recebem verba extra para dar esse atendimento para as crianças. Porém, tu começa a ter dificuldades. Por quê? Porque normalmente a verba que eles recebem é assim, ó. Se tiver 10 crianças, aquele valor é X. Se tiver 3 crianças, é o mesmo valor X que teria que dar para 10 crianças. Então, eles tentam, ao longo do tempo, meio que tirar as crianças, dizer que ela não precisa mais disso, não precisa mais daquilo.
esse foi a minha primeira dificuldade que eu passei na minha primeira fase. Quando a Megan foi diagnosticada, ela tinha 3 anos. Então, eu não tinha entendimento. Uma coisa que eu costumo dizer, a gente é treinado a ser filho, não a ser pai. Então, quando a gente passa a ser pai, já é um desafio para a gente, porque a gente não era acostumado. E quando a gente recebe um filho atípico, é algo assim que por mais que tu tenha 1, 2, 3 filhos, vai ser muito diferente do que tu já estava acostumado. Então, eu no primeiro momento, o que passou? Eu simplesmente achei que como eu estava sendo encaminhada por uma médica, para uma escola, onde tinha todos os acessos, onde tinha os terapeutas, que eu iria ser cuidada. Então, eu simplesmente descansei e me deixei ser conduzida. Eu não gosto de dizer que eu fui ingênua, porque eu acho que não cabe, mas eu acho sim que eu confiei. E aí, nesse primeiro momento, o que eu passei? Simplesmente eles pegaram ao longo ali do primeiro ano, eles começaram com todas as terapias, depois eles chegavam na reunião que a gente tem uma vez por ano, e disseram, olha, a Megan não precisa mais isso, não precisa mais daquilo, e foram tirando, e eu dizia, tudo bem, porque para mim, um terapeuta que tem estudo, tem conhecimento, está acostumado a lidar com esse tipo de situação, eu estava me deixando ser conduzida. E aí foi que eu fui entender que tinha toda essa situação, que normalmente eles tentam isso até para diminuir o número de crianças que eles têm dentro daquele pacote, vamos dizer assim. E fui ver que simplesmente tinham me direcionado muito errado. A questão do autismo da Megan deu uma crescida negativamente, não foi algo legal. Então, assim, foi uma experiência que eu passei, e aí, a partir daí, quando a gente resolveu ficar, eu acabei encontrando aqui mesmo, na nossa região de Massachusetts, eu sei, eu tô em 2, tem grupos de brasileiros com crianças atípicas, então eu passei a fazer parte desses grupos, porque essa troca de pais é muito boa. Eu acho que é algo que contribui muito para o entendimento. E aí eu mesmo acabei entendendo que tem uma mãe ali que ela tem 2 filhos atípicos, um deles eu acho que já está ali na idade eles já são quase na fase adulta, um é adolescente, o outro já está quase entrando ali na idade dos 18 anos, e ela foi e me disse assim, ó, porque o que acontece muito? Quando a gente chega nesses grupos, eu acho que a primeira situação que acontece é o choro das mães, se culpar, se dizer que está perdida, dizer que não sabe o que fazer. Então a gente é acolhida e muito bem acolhido por as outras mães e orientada e direcionada, a gente recebe ajuda. Eu, assim, amo, eu amei entrar e conhecer os grupos. Ali ela me disse assim, Karen, 2 situações que tu vai ver muito. As 2 mães que passam mais dificuldade é a mãe da criança tipo grau 3, porque de baixa performance, com grandes necessidades de suporte, então ela tem que brigar muito pelo filho dela, e ela disse a mãe do grau 1 com o filho com alta performance, que ela disse, eu acho que é o caso da tua filha. Então, esses dias até estava vendo um vídeo que eu acho que quando a gente passa a ser mãe de criança típica, tu para muito mais para assistir vídeo, e eu vi um jovem adulto falando assim que tinha sido diagnosticado, eu acho que com uns 20 e poucos anos, e ele disse, hoje eu consigo entender que eu sou estranho demais para ser normal, e normal demais para ser estranho. E essa é a situação que a gente passa com crianças do grau 1 com alta performance. Então, assim, coisas que eu passo aqui. A Mega mesmo, hoje, ela é acompanhada por neurologista, psiquiatra, todo o grupo de terapeutas, tá? Que é o ABA. O ABA tem uma coisa muito boa aqui, tá? Eles tanto fazem as terapias dele em casa quanto na clínica. Ela faz acompanhamento com a fono. A fono, ela cuida das 2 situações, é a alimentar e a da fala. Como eu tô fazendo a parte mais social com a terapeuta do Brasil, a Dari, a gente faz online, e a Megan está conseguindo um bom resultado, eu preferi então aqui começar com a parte do fono alimentar, em razão da Megan ter essa grande seletividade alimentar.
Então, assim, eu vejo eles muito mais gessado, com muito mais dificuldade que o povo brasileiro. Então, a Dari, ela me ajuda muito com dicas de coisas que eu posso propor. Glória a Deus. O terapeuta, apesar dele ser um tanto gessado, sempre quando eu falo assim, olha, eu acho que não está dando certo, eu acho que não está legal essa terapia. Um dia até ele perguntou assim, por quê? O que, que você está achando? E eu disse, olha, simplesmente a gente vem para uma salinha pequena, a gente senta ela aqui e começa a dar comida que ela não gosta. Você não acha que isso aqui parece muito mais um castigo? Então a Dari foi e falou assim, Karen, tu tem que introduzir de forma com brincadeiras, com dinâmicas. E aí a gente começou a fazer isso. Teve um dia lá na clínica, eles têm um pequeno espaço, a gente cozinhou, descascou batata, cenoura, ela sentiu cheiro, textura, cozinhou, viu que mudou e experimentou. Então, assim, algumas coisas que eu tô vendo é que às vezes ela fala que ela não gosta de ir lá na terapia, que é com o Jordan, mas ele é muito bonzinho com ela, mas ao mesmo tempo eu falo, bom, quando você passar a comer, você não precisa mais ir no Jordan. E eu cheguei a comentar isso com ele, ele falou, para algo eu tô servindo. Então, assim, hoje eu vejo a Megan se abrindo muito mais, até porque do autismo a Megan tem muito a parte da regra, ela segue regras. Então, o que, que é difícil? É eu fazer a Megan entrar na regra. Depois que ela entra, nossa, é fechar os olhos, é tu dizer que tu trabalha com uma pessoa que tu pode confiar, porque ela vai fazer. A Megan, para sair da regra, ela precisa vir pedir que tu desautorize ela. Então, tem partes difíceis no autismo? Tem, mas tem outros que eu fui descobrindo que eu acho que se eu tivesse sido mãe de uma autista desde o começo, eu seria uma mãe bem melhor. Eu vou sentar um pouquinho para a gente poder conversar, já que é um assunto, acho que um tanto delicado. Algumas dificuldades que eu também passei aqui, tá? Eu acho que como eu já falei em alguns outros vídeos, a questão médica nos Estados Unidos, eles têm muito medo de levar processo. Então, quando eu comecei a perceber, eu passei por algumas fases difíceis aqui para mim. Eu acho que foi até algumas coisas que me fez eu viver fases assim que eu tinha vontade de desistir de muitas coisas. Por quê? Conforme a Megan foi crescendo, eu percebia dificuldades. Ela tinha uma alta performance para algumas coisas, mas dificuldades para outra. E eu, como eu já falei no outro vídeo, a Megan ela foi ressuscitada ao nascer. Então, quando eu conversava com meu marido e com a Vitória, que já era uma jovem adulta, eles falavam assim: ai, mãe, depois de tudo que ela passou, ela é ótima. Então, eu já tinha essa resistência por parte da minha família, e quando eu chegava no médico, eu também encontrava a situação que eles têm muita dificuldade em se encorajar, em se posicionar na questão do diagnóstico. Então, eu comecei a me sentir muito perdida. Por quê? Porque o diagnóstico da criança é dado em cima da fala da mãe. E nesse momento, tu tem assim uma certa situação, medo de repente tu, como uma pessoa que nunca teve experiência, tá avaliando de forma errada, porque tudo vai acontecer em cima da tua fala. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, tu tem assim, e se eu não falar? Eu tinha também uma outra dificuldade. Eu tinha uma filha com 17, a Vitória ele já estava, como a Megan estava com uns quase 3 anos, a Vitória já estava batendo nos 20. Então, coisas que eu não lembrava mais, era quase como se eu estivesse sendo mãe pela primeira vez novamente depois de 20 anos. Então eu falava, acho que a Vitória não era assim. Outra situação, eu estava em outro país, então quando eu ia falar com os médicos, eles vinham sempre com a história assim, eu não vou dizer que é normal, mas eu não vou dizer que é anormal. O que eu passei a fazer? A filmar tudo que eu achava estranho. E aí eu levava para eles, você acha isso normal? Você acha isso normal? Porque aqui a gente é assistida pelo pediatra e qualquer outra situação que venha acontecer, aí tu é levado para o especialista, tu é enviado, passado para o especialista. E aí quando eu fui passada, na primeira consulta, a especialista já diagnosticou. Nisso teve a pandemia, então já foi um processo mais difícil ali, tudo meio que fechado, tudo meio que parado.
Então, a primeira fase que eu sempre falo foi muito difícil para mim. E teve a parte que eu confiei. Quando a gente decidiu ficar, eu comecei a me posicionar e entender as necessidades da minha filha. E hoje eu me posiciono muito, porque sim, isso é uma coisa assim que eu dou glória a Deus por eu estar aqui, por a minha filha ter nascido aqui e eu ter todo esse suporte que é o governo que dá. A gente tem suporte médico, tem suporte nas clínicas. Então, assim, eu hoje é uma das situações que me faz eu ter muito medo de retornar ao Brasil. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu queria, assim, não tá só falando da minha história, da minha experiência, até porque, como eu falei, hoje eu estou em grupos de pais que a gente tem uma troca muito boa. Eu queria um pouquinho dessa troca com você, mãe, que tem uma criança especial, que passa as dificuldades. Me conta um pouco da sua experiência, até mesmo porque eu estou tanto tempo fora do Brasil e, de repente, eu não estou percebendo coisas que tem ou não tem no Brasil. Eu acredito que muitas coisas não se tem acesso, mas também tem aquele lado que eu falo do brasileiro, que o brasileiro se posiciona muito mais, que às vezes a pessoa que está aí no Brasil tem um encanto achando que tudo corre às mil maravilhas, mas não, eu tenho os acessos, mas hoje eu entendi que eu tenho que vigiar. Outra coisa que eu entendi, que sobre o tratamento da criança autista vai muito mais do posicionamento e do acompanhamento do pai, que apesar da gente não ter tido experiência antes, eu só tenho uma filha, mas tem pessoas que já teve 2, 3 filhos antes e aí entende que é uma experiência diferente, mas eu acho que assim, a Deus nos capacita num piscar dos dedos, sabe? A gente é muito mais capacitado que muitas vezes os terapeutas. Muitas vezes os terapeutas, eles vêm com a parte teórica, mas a gente vai com a prática. Então, assim, a gente acaba agregando também no que eles estudam, coisas que talvez a experiência acaba juntando com a parte teórica deles. Então, hoje eu percebo que isso é um dos motivos que eu acabei mudando toda a minha vida de janeiro para cá, porque, como eu falei, na pandemia a limpeza parou. Quando voltou, eu já estava começando na confeitaria. Quando eu comecei na confeitaria, eu passei a ter uma vida muito agitada, porque tu trabalha toda semana, no final de semana novamente, por causa da entrega das festas. E hoje eu entendi, principalmente depois desse crescimento negativo que a Megan teve dentro do diagnóstico, que sim, eu precisava muito mais acompanhar e estar junto com a minha filha, me desenvolver muito mais para que eu pudesse estar junto com esses terapeutas e sim, de forma educada, dizer, olha, isso não está funcionando, vamos melhorar isso, eu não estou aceitando, eu acho que isso aqui não está legal. Então, assim, eu queria um pouco dessa troca com vocês, qual é a experiência, como tem sido esse desafio, se de repente, assim, com certeza eu acredito que vocês vão dizer que sentiram coisas até mais difíceis, porque eu sei, assim, que pais com crianças de grau 3 também passam muita dificuldade na questão dos acessos, na questão do tratamento, na questão de dificuldades com as crianças. Eu vejo também que eu falo assim, cara, o autismo às vezes parece de lua, às vezes está indo tudo muito bem, num linear muito bom, e aí quando vê dá aquela queda, eu percebo isso constantemente na Megan. Então, hoje é por isso que eu preciso acompanhar, porque tem as trocas de fase muito difícil para mim aqui, sabe? Quando ela entra em férias, que aí tem que se criar uma nova rotina. Eu passo ali aquela primeiro 10, 15 dias bastante dificuldade. Quando acontece novamente o retorno, acontece de novo mais uns 10, 15 dias. A Megan tem crises mais frequentes e depois que tudo estabiliza, anda melhor. A Megan, coisas assim que eu passo a fazer uma troca com vocês. A Megan tem bastante dificuldade alimentar, ela é bastante seletiva. Graças a Deus a gente está trabalhando em cima disso, indo bem positivo. A Megan tem dificuldade na questão de entender o que a outra pessoa às vezes está
fazendo com ela. Às vezes até quando eu vejo ela brincando, as crianças tomam o brinquedo dela, se você olha de fora, você diz, nossa, que menina boazinha, os outros tomaram, deixaram ela sem nada e tá tudo bem. E não é assim, porque intimamente a gente sabe que a criança tá frustrada com aquela situação. E é isso que eu tento desenvolver. A gente passou por situação aqui esses dias, onde ela estava brincando com a bicicleta dela, a outra menina veio com a bicicleta menor, ela simplesmente pegou a bicicleta da Megan, que era maior, aí a Megan, bem humilde, foi pegar a da menina. A menina, em cima da bicicleta dela, olhou para a Megan e disse, não, Megan, não pega a minha bicicleta. Então, se a Vitória não tivesse ali, a Vitória foi e disse para a menina, então desce da Megan. Então, essas coisas que eu vejo que o autista vai passando e que ele precisa, às vezes, de um cuidado e da gente tentar desenvolver, porque, de um lado, a gente está dizendo, não deixa fazer isso, mas do outro lado, que foi coisa que eu estava conversando com a terapeuta dela essa semana, a terapeuta do Brasil, a gente também ensina que tem que compartilhar, que tem que socializar. Então, é um filtro que para criança autista, às vezes, é bem difícil da gente conseguir fazer ele entender, porque com a Megan, pelo menos, ela vai muito de um extremo para o outro. Outra situação que eu passo com a Megan, que apesar dela ter 7 anos, como ela fala que ela é muito pontual, 7 anos e meio, é na questão das sensações físicas. Sempre são gatilhos para Megan das crises quando ela tá com calor. Ela parece que ela não tem muito essa coisa de dizer, eu estou com calor, eu estou com frio, eu estou com fome, eu quero ir ao banheiro. Então, hoje eu ainda controlo, assim, quando eu vejo ela muito agitada, eu falo, vai no banheiro. Eu sei que, assim, talvez faz horas que eu não vejo ela ir ao banheiro. Quando ela tá, às vezes entra em crise, eu vejo, tá com fome, aí ela solta aquilo, eu tô com fome, mas ela não é capaz, às vezes, de vir me dizer, mãe, eu tô com fome, e procurar uma comida. Tem épocas que isso flui, como eu já falei, normal, ela vai ali no closet, pega comida. Outras épocas, se eu não vigiar, se eu não cuidar, ela passa o dia inteiro sem comer. Como eu falo, ela simplesmente muitas vezes vai para a escola 8 horas da manhã e chega em casa 3 horas sem comer nada. E aí é porque ela dispersou e ninguém percebeu isso. Então, assim, é um mundo novo, é um mundo que não é fácil, mas eu acho que a gente, apesar das dificuldades como pais e família de crianças atípicas, a gente vai aprendendo a ser também pais melhores, ser humanos melhor. Vou ficando por aqui até para não prolongar muito esse vídeo, mas me deixa um pouco da sua experiência, divide comigo como tem sido para você, como foi a descoberta, como tem sido esse caminhar dentro desse mundo novo. Espero que tenha gostado, espero que eu tenha de alguma forma feito uma boa troca. Qualquer dúvida pode me deixar pergunta também e espero vocês no próximo vídeo. Beijos e até!